Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, eu vou ser bem direto aqui porque tem muita coisa pra gente falar aqui. Eu também não quero que esse vídeo fique muito longo, mas é o seguinte: a matéria do nosso querido irmão Claudinei Pego, mais uma vez, muito obrigado meu nobre irmão. Já é a segunda dica top que esse irmão manda aqui, esse ano. E a dica diz o seguinte: carros elétricos serão o futuro, por bem ou pela canetada. Após décadas de inércia, a indústria automobilística será arrastada a contragosto para o futuro dos carros elétricos, por força da lei. A matéria é de 26 de 1 de 2021. Aqui é bem interessante você prestar atenção que eles dizem que a indústria será arrastada a contragosto. Essa é a primeira manipulação jornalística da matéria, porque a indústria não está nem aí para que tipo de carro ela vai produzir, ela quer saber quanto ela vai lucrar com isso. Apenas isso. Eles não estão interessados se está fazendo carro a gás, carro de plástico, carro a vapor, não interessa. O que interessa é quanto eles vão lucrar e quanto de subsídio vai ser tirado do próprio povo para que eles possam se adaptar às novas regras criadas pela elite. Quando eles dizem que a indústria será arrastada, na verdade eles querem dizer que você, consumidor, será arrastado, isso sim, contra a sua vontade, a consumir o carro elétrico. Você sabe que essa história de carro elétrico polui menos que a gasolina também é uma falácia. Porque você sabe que a energia elétrica, como a gente tem na tomada, ou ela é produzida por hidrelétricas, ou por termonucleares, ou carvão. Então não tem nada de antipoluente, né? De uma maneira ou de outra, essa energia precisa ser gerada. É claro que poderia realmente esse carro ser autônomo. O movimento das próprias rodas poderiam carregar essa bateria e seria aquela história: quanto mais roda, mais bateria você tinha e você ter realmente um carro que não precisasse de nada externo, a não ser uma manutenção para rodar. Mas eles não querem que seja feito assim. Qualquer pessoa que estudar um pouquinho o básico de física, de ciência, sabe que o movimento ele gera energia. Quanto mais rápido o movimento, mais energia ele gera. Então poderiam sim colocar ali para o movimento dos pneus carregar a própria bateria. Mas eles não fazem isso. A ideia é que você sempre dependa da indústria. Então se você não vai pagar pelo combustível, você vai pagar pela energia elétrica. E será muito cara. Outro absurdo, meus irmãos, é que a bateria desses carros são feitas de quê? Não vai precisar de nenhum minério para fazer essa bateria. Então vai mexer com o meio ambiente de todo jeito. É uma hipocrisia deles. Antes de eu começar a ler essa matéria aqui para você, eu gostaria de lembrar do filme O Demolidor, de 1993, com Sylvester Stallone e Wesley Snipes. Nesse filme, o bandido, que é Wesley Snipes, faz uma arapuca para Sylvester Stallone, que é um policial que age fora dos parâmetros da polícia. Ele não espera a ordem judicial, ele vai lá e pega. E aí o Wesley Snipes, que está decidido a acabar com o Sylvester Stallone, nem que isso custe a própria vida dele, ele sequestra lá um ônibus que entrou no território dele, as gangues já tomaram conta de tudo. E aí ele tira a vida dessas vítimas. E quando o Sylvester Stallone chega e passa um sensor para sentir a temperatura das pessoas que estão ali naquela região, ele só vê, logicamente, o Wesley Snipes e os homens dele, os capanga dele. Ele vai pra cima e consegue pegar ele. Quando a polícia chega, né, o prédio explode, a polícia chega, encontra aquela tuia de corpo. Sylvester Stallone também é culpado, só que ele não tinha culpa nenhuma. O Wesley Snipes já tinha eliminado as vítimas muito antes dele chegar. A parte que eu quero mostrar pra você, que é justamente o que tá acontecendo agora, preste muita atenção nisso, é que quando o Sylvester Stallone é condenado à crioprisão, vão congelá-lo para ele ser reanimado num futuro, 70 anos depois, eles colocam um chip na mente e no coração do Sylvester Stallone. Eu quero que você preste muita atenção nesse trechinho do filme que eu separei aqui para você. Sargento Spartan, você foi condenado a 70 anos de reabilitação abaixo de zero na criopenitenciária da Califórnia pelo massacre involuntário de 30 civis inocentes. Pula isso também. Será deixado em crioprisão pela duração de sua sentença, durante a qual o seu comportamento será alterado através de sugestão sináptica. Não terá direito a condicional até o ano 2046. Como você viu, meus irmãos, esses chips que colocaram justamente no coração e na mente para mudar totalmente o instinto e os pensamentos de Sylvester Stallone. Ele não pode ser esse homem bruto que ele é, um cara que reage, ele não pode ser mais assim. Ele tem que se tornar o que eles querem para o cidadão do futuro, um homem afeminado, que é o que mostra justamente no futuro desse filme. Eu vou colocar um trechinho aí para você ver o tipo de homem que rola lá. É um homem totalmente afeminado, incapaz de reagir contra o sistema. É exatamente assim que eles querem a humanidade. Tem muitos pontos que eu quero que você veja nesse filme e que eu poderia passar horas. Eu vou fazer um vídeo, se for da vontade de vocês, se esse vídeo bater 40 mil, família. Se não bater, eu não vou fazer porque não vale a pena. Para a merda dos corvos. John Spartan, você foi multado em um crédito por violação. O que diria se eu lhe chamasse de fóssil bruto? Símbolo de uma era decadente, felizmente esquecida. Eu sei lá. Obrigado.
Eu achei que durante a reabilitação... Dá muito trabalho fazer um vídeo com essas imagens e tudo, fazendo uma análise dessa, até porque, né, não pode mais. Não é pra falar desse tipo de coisa. Inclusive, vocês anotem o que eu estou dizendo hoje. Anotem o que eu estou dizendo. Cada vez mais, canais que têm alguma relevância, tá certo? Que tem algum alcance com o público, não é nem canais grandes, canais como o nosso. Eles vão parar de falar desse assunto porque será proibido falar contra o aquecimento global. Preste muita atenção. Outra coisa que eu quero que você note também no filme é que a data de congelamento do Sylvester Stallone é de 2032. Deu pra você ver aqui, ó. 2032. Ou seja, estamos se aproximando dessa época. E essa agenda, esse mundo que eles querem pra nós... Um mundo onde é tão chato as coisas, tão controlada a vontade do povo, tão manipulada, através desses chips mesmo. O Sylvester Stallone acorda no futuro aprendendo a fazer tricô. Veja só, um homem fazendo tricô, que coisa esquisita. Você vê que até eu dar essa opinião aqui já é machismo. Nossa, Davi, então o homem não pode fazer tricô? Eu não faria jamais. Mas é um mundo tão chato, família, tão controlado por eles, que comerciais, que a gente tem raiva, né, quando passa, a gente tá vendo a nossa programação e começa aqueles comerciais, se tornou uma coisa atrativa para as pessoas que sentem saudade do pensamento livre. Então eles ficam assistindo os comerciais, tem programas, né, nessa época, só para relembrar esses comerciais, e é uma coisa incrível para eles. Então você vê o nível que chegou. Talvez queira ouvir uma rádio das antigas. Esta é a rádio mais popular da cidade. Músicas curtas o tempo todo. Vocês chamavam de comerciais. Aqui está o clássico pelo qual todos aguardavam. Pedido número 1 do dia, cachorro quente. Oh, essa é a minha preferida. Even kids with chicken pox love hot dogs. I love hot dogs. The dogs kids love to buy. Me congelem de novo, por favor. Outra coisa interessante no filme, meus irmãos, é que a sociedade acabou de vez com a pobreza. Só que não fazendo todas as pessoas terem boas condições, mas banindo os pobres que não se adaptaram às novas regras. Eles vivem no chamado submundo, que é nos esgotos. Avidez, decepção, abuso do poder, isso não é plano. Por isso, todo mundo está aqui embaixo. É por isso mesmo. Sabe, de acordo com o plano do Cocteau, eu sou o inimigo. Gosto de pensar. Eu gosto de ler. Eu quero liberdade de expressão e liberdade de escolha. Eu sou o tipo de cara que gosta de sentar num restaurante gorduroso e pensar: nossa, eu como ter bone stick ou churrasco de costeletas com uma porção de fritas. Eu quero ter colesterol alto. Quero comer bacon e manteiga e quilos de queijo. Quero fumar um charuto cubano tão grande como Cincinnati na ala de não fumantes. Quero correr nu pelas ruas como gelatina verde pelo corpo, lendo revista de mulher nua. Por quê? Porque de repente posso ter vontade, cara. Eu vi o futuro e sabe como é que é? É uma velha virgem de 47 anos sentada de pijama, tomando milkshake de banana e cantando Eu Quero um Cachorro Quente. Você vive lá em cima como Cocteau. O que ele quer, quando ele quer, como ele quer. Sua outra escolha? Vir até aqui. Você pode morrer de fome. Então você vê que até nos filmes eles deixam claro que eles não vão erradicar a pobreza, vão erradicar o pobre. Por favor, não! O que é isso? Um abandono precipitado. Parece que é um novo almoxarife na cidade. É xerife. E quem eram aqueles caras? São conhecidos como ralé. Banidos e desertores que escolheram viver debaixo de nós em esgotos e túneis abandonados. São uma irritação constante à nossa harmonia. São todos bandidos e vândalos, uma sociedade de ladrões. Os últimos elementos criminosos remanescentes da cidade, mas há planos em andamento para expulsá-los daqui. Tem muita coisa pra eu analisar nesse filme e mostrar pra vocês, mas não dá tempo pra fazer tudo nesse vídeo. Por último, eu deixei a parte mais importante, que é justamente sobre os carros. Você começa já o filme, né? Logo no comecinho do filme, você vê essa atriz agora, que eu lembrei, eu esqueci o nome dela, uma atriz muito bonita e talentosa. Ela dirigindo uma porcaria de carro que dirige sozinho. Ela vai conversando, vai retocando a maquiagem, entendeu? E o carro vai sozinho. Velocidade limitada, não anda mais do que isso. Quando ela quer dirigir um pouquinho, ela pede, mas o carro faz tudo, acelera, passa a marcha, ela só vai guiar mesmo. Pense o que quiser. Não acontecem mais crimes, nós já cuidamos disso. Eu videofono para você depois da audiência da condicional. Tenha um bom dia, tenente. Esteja bem. Esteja bem. Vetor 137, chegando ao boletim. Esse é o futuro dos carros. Você não terá mais o direito de pegar o seu carro e acelerar por aí, porque, segundo eles, os donos do mundo, você é muito perigoso. Você do nada gosta de dar uma acelerada, passando dos limites da via, que, principalmente aqui no Brasil, é um verdadeiro absurdo. Então esses carros vão ser banidos. O modelo do carro do futuro é esse. Se eu não me engano, família, eu vi a notícia por longe, depois eu pesquiso também para fazer um vídeo, mas a Google e a Audi estão, se eu não me engano, produzindo um carro juntos, um carro autônomo. Então esse tipo de coisa, essa cidade do futuro perfeita,
que não será para todos, tá em planejamento e a data do filme deixa claro, 2032. Vamos sair agora da ficção e vamos para a realidade. Mas você sabe que a ficção imita a realidade e essas coisas que é mostrada nos filmes é simplesmente para te alertar, te deixar preparado. Só para reforçar isso, lembre que esse filme é de 1993. Você viu a imagem da menina fazendo a videochamada, que era uma coisa que nem se sonhava em ter ainda. Tava chegando o celular, mas os caras já tinham em mente que um dia ia chegar também essas videochamadas que hoje é normal, todo mundo faz. Além também que eles enfrentaram nesse futuro do filme várias pandemias que levou inclusive, eu vou mostrar mais uma ceninha aí pra gente entrar na matéria, levou inclusive o distanciamento social. Veja aí, as relações íntimas foram proibidas e também os apertos de mão, só pra finalizar. Senhor, comunico formalmente minha presença. Como é que vai? Não estamos acostumados a saudações com contato físico. Olha... O que foi? Perdeu contato? Contato? Mas eu nem toquei em você. Mas eu achei que queria fazer amor. É assim que vocês fazem? Foi provado que o sexo virtual provoca mais ondas alfa durante a transferência digitalizada de energia sexual. Huxley, que tal fazermos a moda antiga, hein? Que nojento! Você diz... transferência de fluidos? Não, vamos trepar, transar, papai e mamãe, enfim, sei lá. Não é feito mais assim. Troca de fluidos corporais, você sabe a que isso leva? É claro que eu sei. Filhos, fumar, assaltar a geladeira. A excessiva troca de fluidos corporais foi uma das maiores razões da decadência da sociedade. Depois da AIDS, tivemos a NRS, depois da NRS tivemos a UBT. E uma das primeiras coisas que o Dr. Cocteau fez foi refazer o projeto comportamental e banir toda a transferência de fluidos do comportamento aceitável da sociedade. Nem mesmo transferência bucal é perdoada. É proibido beijar? E eu que beijava tão bem. Tá, mas e os filhos? Procriação? É. Vamos ao laboratório. Os fluidos são purificados, selecionados e transferidos apenas por pessoal médico autorizado. É o único modo legal. E agora, meu irmão, eu pergunto a você, você acha que tantos acertos assim é mera coincidência, como a mídia gosta de fazer deboche com o Simpson, por exemplo, fazendo todo mundo rir do assunto? Na verdade, tudo isso aí são planos que a elite passa para essa indústria de Hollywood, para que eles vão acostumando as pessoas com esse tipo de ideia. É simples assim. Os carros elétricos atravessam décadas não sendo mais do que curiosidades internas das grandes montadoras, ou iniciativas menos que as ideais de empresas menores. A Tesla foi a primeira companhia a apresentar carros decentes, com aparência comum à performance de supercarros, sem custar o mesmo que um. Mas mesmo Elon Musk não despertou a atenção dos gigantes como Volkswagen, Ford, Fiat e outros. Só que no mundo atual, motores a combustão são vilões e serão extintos, se não por uma evolução voluntária da indústria automobilística, pela força da lei, com vários países se preparando para banir veículos movidos a combustíveis fósseis, dentro de no máximo 30 anos. A rigor, o carro elétrico surgiu antes do movido a gasolina ou diesel, mas a eficiência energética dos combustíveis fósseis, combinada à fraca autonomia das baterias do passado, fez com que a indústria motora se apoiasse na petrolífera por mais de um século. Isso aqui é mentira, meus irmãos. A GM, como eu mostrei, o EV1, já tinha desenvolvido um carro bom com uma bateria que durava bastante, e os donos que compraram aquele carro estavam super satisfeitos e eles, através de lei, tomaram esses carros de volta e os destruíram. Foi isso que aconteceu, sabotaram o próprio invento. Tinha sido um sucesso, mas não era o momento ainda de lançar aquele carro. Entende? É isso que aconteceu. Então a matéria já está começando a mentir aqui, ou então o jornalista é muito mal informado. Montadoras possuem à sua disposição mais de 100 anos de experiência, compartilhada sobre como montar um carro. Suas linhas de montagem são devidamente azeitadas para produzir um veículo tradicional em tempo recorde. Ainda que as mesmas invistam milhões em carros elétricos, o ato geralmente vem acompanhado de vícios de montagem dos movidos a combustão, onde a mesma plataforma e expertise são adaptadas da forma que der. Isso quando as montadoras não mandam recados bem claros, relacionados ao carro elétrico, a um sentimento de culpa. Até a chegada da Tesla, carros elétricos tinham quase a obrigação de serem horrorosos, e nem falo das pequenas montadoras. O Renault Twizy, por exemplo, foi uma abominação, classificado pelas revistas 4 rodas como um equivalente a ir trabalhar só de cueca. Na Europa ele custava o equivalente a um hatch comum. No Brasil ele chegou a ser usado pela empresa, mas não foi oficialmente vendido por aqui. Precisou a Tesla, com uma plataforma de hardware extremamente simples, adicionar novos fatores na indústria. Um carro da montadora não é nada mais do que um computador com rodas. O motor elétrico, embora bastante eficiente, é bem simples. Tudo é resolvido via softwares. E mais importante, não há nenhum vício importado de outros carros, com exceção do Roadster original. O primeiro carro lançado pela empresa de Elon Musk era um Lotus Hélice.
adaptado, que embora tenha vendido pouco, serviu para o Tesla ganhar experiência. O Model S é um sedã de tiozão e que vai de 0 a 100 em apenas 2 segundos. E o Model 3 é um carro de família comum por $35 mil no preço base. Tirando os opcionais e pagando incentivos fiscais, é possível comprar um por $25 mil, o que é bem acessível para o norte-americano médio. Mesmo assim, os carros elétricos da Tesla não despertaram a atenção de suas concorrentes de grande porte. Tais montadoras já possuem seus veículos elétricos, e mesmo tendo estudado os veículos de Musk parafuso por parafuso ou byte por byte, o que for mais fácil, ninguém se mexeu para mudar sua estratégia do mercado. O consumidor continuará procurando carros a combustão, tanto pela confiança quanto pelo preço, e o mundo seguiria seu curso, com o Tesla comendo pelas beiradas. Aqui uma pequena pausa para a gente entender, meus irmãos. Não é as empresas que não querem mudar, é porque as empresas sabem que o consumidor, se deixar os dois produtos ali competindo livremente, que isso é o que é livre mercado, né? Deixar ali, ó. Quer comprar o Tesla? Tá aqui, ó. Quer comprar o combustão? Tá aqui. Eu mesmo, que eu amo mais nos carros, por isso mesmo é que eu comprei um Camaro V8 com um câmbio manual, é o barulho do motor. Você sente aquele barulho bonito quando você acelera. O carro elétrico não tem nada disso. Pra mim não é carro. Não é carro elétrico. Como foi dito na própria matéria, é um computador de rodas. Isso sim. Então você trabalha tanto. E na hora de comprar, você ser obrigado a comprar uma coisa que você não quer é um absurdo. E é isso que eles querem fazer. Tirar todo o direito que você tem, alegando isso aqui, esse novo modelo de negócio, aquecimento global. Olha a continuação da matéria. Só que no mundo de hoje, ser ecologicamente correto não é apenas uma questão de princípios, mas também rende muitos votos. A Noruega, mesmo sendo um dos maiores exportadores de petróleo do mundo, foi o primeiro país a estipular um prazo para o banimento dos carros a combustão, que entrará em vigor em 2025, e vários outros países seguirão o movimento. A maioria das regras visa a interrupção da comercialização de carros novos, que passarão a ser todos elétricos. Na Noruega e Holanda, os Países Baixos, é complicado. O banimento será estendido também a carros já vendidos. O consumidor terá que comprar um carro elétrico ou andar de transporte público. Preste atenção. Ou compra um carro elétrico ou anda de transporte público. Não te darão direito de decidir, nem de rodar com o que você já tem. Já na Índia, Taiwan e Sri Lanka, o banimento valerá para todos os veículos a combustão, incluindo caminhões, ônibus e motos. Paralelamente, a fábrica de motores da Peugeot Citroën, em Tremery, na França, anunciou que vai mudar o foco de diesel para elétricos. Até 2025, a meta é produzir até 900 mil novos motores, mais do que o atual produzido de modelos a combustão. Esta é uma das medidas tomadas na nova gestão, onde o grupo PSA Peugeot e FCA Fiat Chrysler se fundiram em uma nova companhia chamada Stellantis NV. De fato, a ideia dos países que preferem banir a venda de carros movidos a combustão se baseia em permitir que o consumidor use seu veículo antigo até o ponto que não puder mais ser reparado, diferente dos poucos países que decidirem banir o uso de vez. Ou seja, vai ter lugar que mesmo que você tenha seu carrinho em perfeito estado, legalizado, ele não poderá mais rodar, será um carro ilegal, como também foi mostrado no filme do Demolidor. Tem um carro lá a gasolina, um vermelho que eles pegam, e é um carro que já está em museu, ele foi banido. Esse filme do Demolidor, ele foi um verdadeiro portal, uma janela do futuro do que eles querem para o homem, para a humanidade. Aquilo ali está muito claro naquele filme. Eu peço que você assista logo depois desse vídeo. Com o tempo, grandes países consumidores como Japão, Espanha, França e Reino Unido começarão a entrar na onda e anunciarão seus planos para a mudança da frota de carros para um futuro elétrico, dando o recado de que, ao menos na Europa e Ásia, a gasolina não terá mais vez. E então temos os Estados Unidos. Ainda que cada estado seja livre para legislar, a Califórnia irá banir ônibus a combustão até 2040. Los Angeles vai barrar todos os carros antigos em 2030. Nova York só permitirá elétricos a partir de 2040. Donald Trump não mexeu um dedo para promover a indústria de carros elétricos por diversas razões enquanto presidente. Já presta atenção aqui que esse é um dos motivos porque não importava a vontade do povo americano, Donald Trump não poderia ser reeleito. Outra coisa que eu digo para vocês, e deixo claro isso aqui, faço questão de reforçar, esquerda e direita servem ao sistema, só que a esquerda quer ir correndo. A esquerda não respeita a vontade do povo nem um pouquinho, já a direita ela toma mais cuidado. O destino final é o mesmo, mas é como se o cara não tivesse muita boa vontade em si vírus. Ele faz porque tem que fazer, porque ele não está disposto a perder tudo que tem e conseguiu na vida para enfrentar esses caras. Mas ele vai devagarzinho, ele vai rastejando em vez de ir correndo como a esquerda faz. Então eu deixo claro aqui,
Eu não sou bolsonarista nem nada do tipo, mas 1000 vezes à direita do que a esquerda. O povo tem que prestar atenção, porque a esquerda é a destruição, é o avanço do comunismo. Olha aqui a prova disso, ó. O presidente americano não mexeu um dedo para promover essa agenda globalista, ou seja, queria a soberania e a vontade do seu povo permanecendo em seu país. Já Joe Biden, tá aqui na matéria, ó. Já Joe Biden sinalizou que o país seguirá a cartilha de sustentabilidades. Cartilha? Que cartilha é essa? Cartilha feita pelos donos do mundo. Aquelas pessoas que não foram eleitas, mas que se sentem os reis do mundo. Entende, irmãos? Então foi por isso que Donald Trump não se reelegeu. Não tem nada a ver com votos. Nada a ver. Tem a ver com o sistema global. Isso tanto é real, meus irmãos, tanto é real que eu estou dizendo aqui para vocês, é a mais pura verdade, que como é que você pode criar uma lei e fazer todos os países seguirem isso? Que poder é esse? Quem tem esse poder? Até hoje é dito que os países são soberanos. Cada país é soberano, tem direito à sua própria cultura, aos seus costumes, às suas leis, em seu território nacional. Mas você está vendo aqui com essa matéria que isso não existe. E já mostramos em filmes como Carga Explosiva eles falando isso. Se você não lembra, veja esse trechinho aí de Carga Explosiva quando eles dizem que as bandeiras não servem mais. Este é um novo mundo. Não há mais países. Isso é uma coisa do passado. Há apenas realidades econômicas, ganhos e perdas, eficiência e desperdício. Pense em termos globais, não locais. A ficção está nos alertando, eles sempre usaram a ficção para nos mostrar coisas que estavam sendo feitas para um futuro bem próximo. E está acontecendo agora, meus irmãos. Canais como esse vai sumir, eu não sei até quando eu vou ficar aqui. Já disse, o pessoal diz, já vi, mas quando se banir o seu canal, faz outro, faz como o pessoal está fazendo. Nesse momento, pode ser até que eu faça por necessidade, mas nesse momento, eu penso em não fazer. No dia que esse canal parar, eu pararei de vez. Já tem outras pessoas fazendo isso. Vocês que acompanham canais como esse, né, que passam a verdade, você sabe, tem pessoas deixando, foram-se embora, viajaram, estão deixando. Porque o povo, meus irmãos, infelizmente, vocês que estão vendo esse vídeo, vocês são privilegiados, vocês são as pessoas despertas. Mas a grande maioria está vendo tudo isso aqui como uma coisa de mercado, principalmente os metidos a intelectuais, os Kim Catacoquim da vida. Eles veem isso aqui como uma coisa normal de mercado. Só que não é. Se eles não fossem tão arrogantes e parassem para pensar, peraí, mas como é que pode pessoas com culturas tão diferentes, pessoas, líderes de país pelo mundo todo, aceitar a mesma lei? Como é que pode uma coisa dessa? Se parassem para pensar assim, veria que existe uma elite, a chamada elite das sombras, o Deep State, que é o governo das sombras, que domina tudo por trás, através da mão pesada do financiamento, através de suas empresas. É assim que eles fazem. Vou continuar aqui porque falta pouco, família, pra gente finalizar esse vídeo e não ficar muito grande. Além de reverter e reanalisar uma série de decisões de Trump, incluindo a volta dos Estados Unidos ao Acordo de Paris, a gente também já falou disso aqui, uma das promessas de campanha de Biden inclui uma transição gradual da indústria automobilística para um futuro sustentável e ecológico, e que inclui a adoção de carros elétricos e o fim dos movidos a combustão. O plano segue os moldes vistos na Europa e já implementados por alguns estados, e define a meta de 2040 para a remoção de todos os carros movidos a combustão das ruas dos Estados Unidos. Como forma de dar exemplo, Biden anunciou que pretende trocar toda a frota veicular federal, em torno de 640 mil unidades, dados de 2019, por modelos elétricos. O movimento atual de governos minimamente sérios é de se comprometer com a conservação do meio ambiente, nem que seja de fachada e apenas para garantir votos, e os carros a combustão subirão na base da canetada. Já o Brasil deve imitar o que for decidido no exterior e com base em pressão de players externos, visto a inércia costumeira do governo, independente de qual seja, e aqui encerra essa matéria podre e nojenta. Ninguém debate o que deveria ser debatido, essa historinha de aquecimento global, é o que eles dizem, fica por isso mesmo, é igual essa teoria do Big Bang, a gente deixa de falar dessas coisas, vai deixando, né, como também essa ideologia de gênero, a mesma coisa, você vai deixando os caras argumentar, você vê, hoje o psicólogo, né, para a pessoa que quer deixar de ter esses atos, quer ir lá no psicólogo, o psicólogo não pode oferecer o tratamento a menos que a pessoa fale, não pode, mesmo que o psicólogo, né, perceba, o psiquiatra perceba que a pessoa tá com transtorno, tá se prejudicando por causa disso. Se ele oferecer, ele já é processado, ele pode perder o direito de ser o profissional. Por quê? Porque a gente, os conservadores, achou, a gente tá com a razão, não precisamos discutir por isso. Precisava. Por não discutirem, criaram leis que hoje nos proíbe de dar a nossa simples opinião, transforma em crime isso, crime de ódio, de discriminação e etc. A mesma coisa com essa teoria do aquecimento global. Não é consenso entre todos os profissionais da ciência que estuda isso, não é unanimidade. Mesmo assim colocaram isso como que é e acabou e vai ser feito dessa maneira e ninguém faz nada contra.
E aí, meu amigo, como você tá vendo, eles vão banir o teu carrinho das ruas. Você não vai poder ter e ponto final. Você concorda com isso, meu caro irmão? Será que ainda existe tempo para que você veja um vídeo como esse e ache que é teoria da conspiração, meu irmão? Você acha que você tem tempo para isso ainda? O povo precisa reagir imediatamente. Do contrário, meus irmãos, tá aí, você ouviu os planos deles. Cada país tem o seu prazo, mas vocês vão ver, como o filme mostrou, até 2030, 2032, tudo isso estará implementado. Não tenha dúvida disso. Brasil, principalmente, não é por inércia do governo, não. Mas estamos refém desses caras. Eles se apoderaram das nossas principais, por culpa do governo também, né? Que foi omisso. Deixou o Paulo Jegues entregar tudo e continua entregando cada vez mais a essas empresas estrangeiras. E elas são os donas do dinheiro e das fontes de renda. Além de serem donas do dinheiro, elas também agora são donas dos serviços essenciais da maioria dos países, como o Brasil. Você vê, a Vale não é nossa, nós temos apenas uma porcentagem. Eles decidem por quanto o nosso produto como nióbio é tirado dali, para onde ele vai e por quanto é vendido. Olha que coisa boa, você sendo um dono do mundo, você compra uma empresa dessa, não, isso aqui é valioso demais, só tem no Brasil, ó. O Brasil é a principal fonte. Mas eu sou o dono e eu digo a quem vende e por quanto vende. Ou seja, ele deixa uma esmola no país e leva tudo. Quando não tiver mais em lugar nenhum, ele vai dizer por quanto é, como o Enéas tanto alertou. O que é que um país devia fazer? Tomar de volta, simples assim. Mas não vão fazer isso. Porque não temos um nacionalista, essa é que é a grande verdade. O cara, para fazer isso aí, ele tem que estar disposto a arriscar a vida dele e da família dele. E você sabe que no momento nós não temos ninguém assim. Enfim, meus irmãos, por favor, compartilhe esse vídeo, porque se esse vídeo não der views, continuar acontecendo como foi no vídeo da Matrix do Bill Gates, apagando o sol, um vídeo que deu o maior trabalho de fazer, e aí o YouTube não recomendou. Eu já disse pra vocês, eu sou inscrito no meu próprio canal e vejo quando ele recomenda. Então eu vi logo que esse vídeo ele não ia recomendar. Mas eu digo que não, meus inscritos são espertos, eles vão vir aqui no canal. A maioria não veio. Você vê aí os vídeos, os últimos vídeos, 37 mil, 54 mil. E esse, o mais importante que a gente fez até aqui, 21 mil. Então é ridículo isso aí. Eu já disse, não espere que eles recomendem esse tipo de coisa. Não vão recomendar. Todo dia, 7h30 da manhã, a gente põe vídeo aqui, com a permissão de Deus. Então não espera, mano. Vem aqui, compartilha. Já disse, se for só pra gente ficar entre nós mesmos, assistindo os vídeos entre nós mesmos, não compartilhar, não passar pra mais pessoas a informação, não adianta. Vamos ser só mais um clube do Bolinha e pronto, fechados em uma bolha. É por isso mesmo que eu faço questão de fazer o vídeo aqui com as dicas dos inscritos, com a opinião dos inscritos, para que não fique só na minha mente. A nossa opinião que a gente dá é baseada nos fatos que a gente acabou de ver. Se fechar numa bolha é a pior coisa que a gente faz, irmãos. Então, por favor, compartilhe esse vídeo e ajuda para que esse vídeo tenha pelo menos 30 mil views, para que a gente possa continuar incomodando o sistema. Abaixo disso é irrelevante. Então fiquem todos com Deus, meus irmãos, conto com a sua ajuda. Um abraço e sempre encarando o sobrenatural. O ano é 2032. É 2032. Estamos no século XXI. E eu sinto dizer que o mundo se tornou uma versão medrosa dele mesmo. Dirigido por um bando de bichonas. Admirável mundo novo! Tchau!